Capítulo 180 Reino do Inverno, 5. Você nos notou antes do que eu esperava. Na verdade, eu fui para Dreadlore primeiro. Mas eu não vi você entre as tropas inimigas, então fiquei desconfiado. Percebi que você estava tramando algo. Um bando de corvos se reuniu e se fundiu para formar uma mulher. Angbodha revelou sua verdadeira forma, e Brynhild voou apressadamente em sua direção e gritou. Tenha cuidado. Aquela bruxa recuperou um poder considerável. Ho 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 ho. Tenho que agradecer a Leicester por isso. Mas não consigo te dizer o que ele fez comigo. Aparentemente, eles prepararam um local semelhante ao Jardim da Memória no reino dinamarquês. O Wilk desdobrou suas asas abissais em suas costas e levantou Versérios. A Leicester está atualmente no reino Norton. Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Seja qual for a resposta, será desvantajoso para você. Que hilário. Vocês acham que vocês podem me parar? O Wilk tinha uma ideia aproximada das intenções deles. Eles iriam proteger as crônicas de Edda e o homúnculo localizado nas ruínas da Valquíria. Depois disso, ele ganharia vantagem sobre Eteria Rodinos e expandiria sua influência ao redor do mundo. Ambos os grupos estavam tentando realizar o futuro desejado usando o poder do Deus Demônio. Mas o Wilk não tinha intenção de dançar junto com as músicas deles. Agirei de acordo com minhas próprias crenças. Ele aceitaria argumentos e opiniões convincentes, mas não seria arrastado. O fardo que ele estava carregando era pesado demais para que ele agisse de forma imprudente. Ele não podia deixar que outros tomassem decisões importantes, pois inimigos poderosos continuaram a aparecer desde sua regressão. O Wilk voou em direção a Angbodha com uma expressão determinada, mas Nigel bloqueou seu caminho. Não me ignore. Eu sou seu oponente. Sai daqui. Você é só um vira-lata seguindo as ordens de outra pessoa. Fiquei bem surpreso antes. Nossa diferença de poder era muito maior do que eu pensava. Nigel gentilmente admitiu sua inferioridade em relação ao Wilk. O Wilk era incrivelmente forte. Entretanto, embora fosse impossível para Nigel vencê-lo sozinho, havia uma chance se ele lutasse ao lado de Angbodha. Como eu pensava, as coisas nunca saem conforme o planejado. O plano original de Wilk era derrotar cada um deles, um após o outro. Mas, na verdade, essa situação não era tão ruim. O pior cenário seria a Leicester Crowley intervindo durante a batalha. Para não lhe dar a oportunidade de se juntar aos inimigos, o Wilk convocou os 6 reis demônios selados dentro de Lemegeton. Não se contenha. Eles agora são seus inimigos. Mesmo que o Wilk fosse derrotado e perdesse Lemegeton, os reis demônios selados não recuperariam sua liberdade. As restrições de Lemegeton persistiriam por mais 500 anos, no mínimo. Os 6 reis demônios detestavam completamente a ideia de estar sob as ordens de outros reis demônios ou bruxas, então eles prepararam suas posições de batalha. Ei, Angbodha! Bom trabalho em nos abandonar e escapar para o reino Norton por conta própria naquela época. Eu nunca vou deixar uma vadia como você obter as crônicas de Edda. Se meu destino imutável é servir alguém, eu escolho Lord Azura. Diferente de vocês, ele tem as qualidades para desafiar a posição de Deus Demônio. Os 3 reis demônios de Ars Notoria estavam particularmente entusiasmados. Embora eles tivessem lhe fornecido um santuário em seu território, Angbodha não cooperou com eles. Enquanto os poderes dos reis demônios se enfureciam como uma tempestade, Nigel olhou para Angbodha. Ela entendeu suas intenções através do brilho em seus olhos. Eles iriam ativá-lo conforme planejado. Angbodha assentiu e tirou do peito um tabuleiro com um botão vermelho. Ela então apertou o botão e... ZAAAP. Uma enorme barreira hemisférica com um raio de cerca de 500 metros se desdobrou com faíscas elétricas pretas em sua superfície. Os soldados que travavam uma batalha feroz ficaram surpresos com a cena. A barreira cobria todo o campo de batalha. Nigel também havia reunido apenas elites em seu exército, então o número total de combatentes neste campo de batalha era pequeno. O que você está tentando fazer? Ho 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 ho. A Leicester me deu uma invençãozinha divertida. Ele a chama de Black Demolition. Um item criado magicamente que convertia a humana dentro dele em partículas pretas e sugava toda a energia demoníaca dentro de seu alcance. Contra isso, até mesmo os poderosos reis demônios ficariam indefesos por um curto período. Eca! Como seus instintos o alertaram, o Wilk parou seus ataques. Um sentimento de impotência surgiu nele, junto com uma dor extrema. A corrente negra na barreira havia penetrado seu corpo e estava sugando sua energia. O mesmo aconteceu com Sieg e os outros reis demônios, então eles só conseguiam ficar parados.
Com seu plano dando certo, Angbodha sorriu alegremente e olhou para o Wilk. Ele estava consideravelmente lento devido à influência do Black Demolition. Seus outros vassalos ficaram chocados e não conseguiram reagir rapidamente. De repente, Bryanhilde levantou sua lança bem alto e lançou um feitiço divino, Chamas do Julgamento. Estrondo. Enquanto chamas douradas giravam em torno da lâmina de sua lança, Angbodha olhou ferozmente para a Valquíria. Essas chamas me lembram de memórias ruins. Durante a Guerra dos Deuses e Demônios, uma Valquíria queimou meu coração com aquelas chamas do julgamento. E parece que você enfrentará o mesmo destino novamente. Valquíria Bryanhilde não foi afetada pela demolição negra. O mesmo aconteceu com Helena e os outros membros regulares do clã. Não havia nenhuma desvantagem para eles, já que não tinham energia demoníaca, além do fato de estarem presos na barreira. Enquanto isso, as forças mortas-vivas de Nigel estavam à beira do colapso. Eles não tinham escudos protetores contra a erosão da Black Demolition como Nigel e Angbodha. Em outras palavras, essa estratégia foi uma grande aposta. Se Nigel e Angbodha não conseguissem vencer a batalha durante a Black Demolition, eles provavelmente acabariam encurralados quando os efeitos diminuíssem. Uma certa santa falou com a Valquíria pronta para a batalha. Deixe Nigel comigo. Deve ser difícil para você lidar com os dois. Não fazia muito tempo que Bryanhilde havia sido revivida, então ela não tinha muito poder divino. Helena levantou seu cajado e um círculo mágico branco se espalhou pela terra coberta de neve, criando um enorme pilar de luz. Raio. Era um feitiço divino que poderia exercer alto poder nessa situação, já que todos estavam enfraquecidos pela barreira negra. Urg. O vigilante Nigel teletransportou-se às pressas para evitar o ataque. Mesmo que fosse apenas magia divina de nível intermediário, a conjuradora era uma santa. Nem mesmo Nigel, o Lord Lich, sairia ileso se a enfrentasse. Você está intervindo nessa luta, sua mulher arrogante? Por quê? Não posso. Você está sempre me chamando de bruxa da profanidade, então preciso lhe mostrar meu valor como uma santa. Helena olhou para Wilk enquanto lançava outro feitiço divino. Apesar de ter movimentos lentos, Wilk ainda estava lutando contra Nigel. Sieg e os outros reis demônios também o estavam ajudando. Você não deve baixar a guarda, sua linda santinha. 3 figuras humanoides escuras apareceram atrás de Helena enquanto uma delas falava com uma voz profunda. Nigel convocou os Liches em Dreadlore quando a situação se tornou desfavorável. Apesar do perigoso ataque surpresa, Helena sorriu com facilidade. Ah, mas eu não baixei a guarda nem um pouco. Chamas douradas envolveram o corpo de Helena em forma de anjo. Os Liches que corriam em sua direção queimaram e derreteram até virarem nada, e os olhos de Angbodha se arregalaram. Não me diga. Você está... Havia apenas um santo que poderia possuir esse nível de poder divino. Durante o espanto de Angbodha, a lança da Valquíria disparou em direção ao seu rosto. Uau! Você não deveria desviar o olhar durante uma briga. Você está me menosprezando. Apesar de ter suas habilidades limitadas, Bryanhilde ainda era uma verdadeira Valquíria. Ela bateu suas asas brancas e começou um ataque, ao qual Angbodha evitou enquanto franzia a testa. Precisamos nos livrar dessas vadias agora mesmo. Eles só conseguiram resistir aos ataques de Azura e dos outros reis demônios por um curto período. A expressão de Nigel escureceu quando a batalha se tornou difícil devido à intervenção de Helena. UGH. Teremos que usar nosso último recurso agora. Energia demoníaca havia se condensado no centro da barreira devido à ativação da demolição negra. Se ele o absorvesse, obteria temporariamente um poder imenso. Nigel levantou sua varinha de cristal enquanto olhava para as tropas mortas-vivas derrotadas. Sushi! A energia demoníaca que havia sido condensada girou violentamente e começou a ser sugada para dentro do corpo de Nigel. Angbodha estalou a língua diante daquela visão e murmurou. Aspas reticências. Aquele idiota. Ele não consegue lidar com tanta energia demoníaca. Se Nigel absorvesse energia além do que seu corpo poderia suportar e aceitar, ele explodiria fisicamente. Como Angbodha poderia ser pega na explosão, ela se transformou em centenas de corvos. Cau! Cau! Os corvos voaram em direção à borda da barreira enquanto desviavam dos ataques de Bryanhilde. Pouco depois, Nigel caiu na gargalhada como um louco enquanto continuava a absorver a energia. Kek. Sinto como se pudesse enfrentar o mundo. Dê uma olhada. Você ainda vai lutar contra mim? Uma esfera roxa emergiu da varinha de cristal de Nigel. Ele então atirou em direção ao Wilk, que emitiu faíscas elétricas escuras. Bull!
Com um barulho enorme, o ar e o solo tremeram e uma rachadura apareceu na superfície da barreira. Suor frio escorria pelo pescoço dos reis demônios devido ao imenso poder deste golpe. No entanto, Ulk cerrou os dentes e suportou a explosão. Urg. Sua energia demoníaca não estava se movendo como o esperado. Nem mesmo a rainha estrela serpente fantasma conseguiu absorver ataques tão poderosos. Enquanto Ulk lutava, Nigel riu mais alto, satisfeito. Kekek. Kuhahahaha. Para onde foi toda a sua confiança e arrogância? É só isso que você consegue fazer? Agora que Azura não podia mostrar suas habilidades, Nigel tinha maior oportunidade de matá-lo. Se ele conseguisse matar o Ulk, ele se tornaria o sucessor de Nacron. Ele poderia então desbloquear o selo do trono e renascer como o verdadeiro senhor do terror. Nigel preparou uma esfera roxa maior do que antes, mas... Uau! Uma chama dourada deslumbrante disparou em sua direção, vinda de baixo. Tendo revelado suas habilidades, Helena lançou um feitiço divino mais forte. TCH. Nigel franziu a testa e jogou a esfera roxa na chama dourada. Boom! A barreira se quebrou junto com o som de uma explosão comparável à de uma bomba nuclear. Não conseguiu suportar os implacáveis choques internos. Enquanto isso, a chama dourada estava dominando a esfera roxa. Aspas reticências. Caramba! Nigel xingou e imbuiu muito mais energia demoníaca na esfera roxa dominada. Rachadura. Uma fissura apareceu em sua varinha de cristal, que estava emitindo uma fumaça estranha. Estava sendo destruído devido à absorção de uma quantidade insuportável de energia. E o mesmo poderia ser dito de Nigel. Tosse. Nigel vomitou sangue preto e começou a inchar como um corpo afogado. Em pouco tempo, ele se despedaçou e milhares de pedaços dele se espalharam em todas as direções. Uma chama dourada rodopiante engoliu todos os fragmentos de Nigel, e Angbodha estalou a língua. Eu não pensei que isso aconteceria. Todo o plano deles era perfeito, mas a única variável era Helena. E a presença dela havia arruinado tudo. Enquanto a bruxa tentava escapar como um bando de corvos. Onde você pensa que vai? Ulk perguntou com uma expressão fria enquanto levantava Veversérios. Os 6 reis demônios estavam atrás dele. Do outro lado estavam Sieg, Helena e Valkyria Brynhilde. Angbodha engoliu em seco enquanto olhava para os poderosos inimigos que avançavam contra ela. Merda! Essas foram suas últimas palavras.